nessa perícope de Mateus capítulo 4, Mateus 4, Jesus começa a pregar, começa o seu ministério de pregação, seu ministério de pregador. E quais são as primeiras palavras de Jesus pregador, de Jesus anunciador, comunicador da boa nova, do Evangelium, da boa notícia do reino de Deus? As primeiríssimas palavras de Jesus como pregador são essas: convertam-se, convertam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essas são as primeiras palavras de Jesus como pregador, segundo o Evangelho de São Mateus. Convertam-se, porque o reino de Deus está próximo. Conversão. O que é conversão? Conversion. Mudança de mentalidade, mudança de vida, mudança de coração. Conversão não é apenas uma mudança exterior. Não é apenas uma mudança exterior. Não é uma mudança apenas ideológica, religiosa, ou de visão de mundo. Não. Não é uma mudança ideológica, mudança de religião, ou apenas uma mudança de cosmovisão, de visão de mundo. Conversão subtende uma mudança existencial, uma mudança de toda a sua existência. Uma mudança de toda a sua existência. Muitas vezes alguém diz: eu mudei de ideologia, eu mudei de filosofia, eu mudei meu ponto de vista, eu mudei de religião, eu me converti. Olha para mim. Conversão não é uma mudança ideológica, é uma mudança da sua existência. Em outras palavras, é mudança de vida, de mentalidade, de práticas, de atitudes, de sentimentos, de pensamentos. É uma mudança que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, por amor. Por amor. Ô padre, convertam-se porque o reino de Deus está próximo. Eu não estou entendendo. Traduza isso na prática. Vou tentar traduzir na prática. Conversão significa mudar a rota da sua vida por causa do amor a Deus e do amor aos irmãos. Eu ainda não estou entendendo. Vou traduzir mais ainda. Conversão é você dizer assim: eu era um mentiroso. Por amor a Jesus, eu deixei de mentir. Isso é conversão. Eu era um mentiroso. Por amor a Jesus e aos meus irmãos, por causa da minha fé, eu deixei de ser mentiroso. Eu era uma pessoa egoísta, gananciosa. Por causa da minha fé, por causa do amor a Jesus e a meus irmãos, eu deixei de ser uma pessoa egoísta, avarenta, gananciosa. E por causa de Jesus, eu agora sou uma pessoa o quê? Solidária, fraterna, amorosa. Isso é conversão. É uma mudança concreta
Não é uma mudança de flatus vocis, só de cabeça, de mentalidade ideológica, de ideias, de filosofias, de teses, de teorias. Não, não é uma mudança abstrata, é uma mudança concreta. Por exemplo, padre, eu traía a minha esposa. Como é meu filho? Padre, eu adulterava, eu traía a minha esposa. Por causa de minha fé, por causa do nome de Jesus, eu deixei de ser adúltero, de trair minha esposa. Isso é conversão. Padre, eu era uma pessoa injusta, iníqua, criminosa, cometia vários crimes. Por causa de minha fé, eu me transformei, eu me converti, eu deixei de ser essa pessoa injusta, transgressora, ímpia, criminosa. Isso é conversão. Padre, eu sempre gostei de uma coisa, eu sempre gostei de falar mal da vida alheia. Como é? Padre, parece que dava uma coceira na minha língua. Eu tinha vontade de falar mal da vida alheia. Eu sempre nasci e me criei fofocando. Com fuxico, vocês sabem, né? Fuxico, fofoca. Mas por causa da minha fé, eu deixei a fofoca. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas hoje, quando dá vontade de eu fofocar, eu boto a língua para fora e mordo a língua. Mas eu não fofoco por amor à minha fé. Eu não fofoco. Tem vontade de falar mal da vida alheia? Ô mulher, ô homem, não é falar mal da vida alheia, é dizer a verdade. Você não está falando, olha como Satanás é astuto. Você não está falando mal de ninguém não, você está dizendo a verdade. Dizer a verdade não é fofocar. Verdade sem caridade é fofoca, é pecado. Uma verdade que não constrói, uma verdade que não salva, uma verdade que não liberta alguém, é pecado, é morte. Uma verdade que não salva, mata, e quem mata é o pecado, é fofoca. Mas eu deixei. Eu gostaria no final dessa missa escutar alguém dizer isso. Padre, eu gostava de fofocar, mas por causa da minha fé, eu deixei. Padre, eu me prostituía. Não foi fácil não, padre. Parece que tem um comichão aqui dentro de mim. Tem um vulcão para eu me prostituir. Mas por causa da minha fé, eu não me prostituo mais. Isso é conversão. Isso é conversão. Padre, eu compactuava com mentiras, com falsos testemunhos, com calúnias, com armadilhas contra algumas pessoas, com ciladas contra algumas pessoas, com emboscadas contra algumas pessoas. Eu compactuava, padre, ou pelo menos eu era conivente, passar rasteira em algumas pessoas. De verdade, quem já passou rasteira em alguém aqui? Quem já passou rasteira, enganou, fez mal para uma pessoa, preparou uma armadilha contra uma pessoa, uma emboscada contra uma pessoa, uma cilada contra uma pessoa, já levou fuxico sobre aquela pessoa para destruir aquela pessoa, para denegrir a imagem e a reputação daquela pessoa. Padre, eu já fiz tudo isso, mas por causa de minha fé, eu deixei. Gente, se alguém já chegou a esse nível, isso se chama conversão. Mudança da rota de sua vida. Sua vida foi mudada totalmente. Amém? Padre, eu vivia alcoolizado. Eu era um alcoólatra. Eu vivia alcoolizado.
Mas por causa de minha fé, outros métodos me ajudaram. Outros mecanismos me ajudaram. Outras forças me ajudaram. Mas a força que foi decisiva para a minha libertação do alcoolismo foi minha fé. Foi minha fé. Por causa de minha fé, eu deixei a bebida. Por causa de minha fé, eu deixei o cigarro. Interessante, tem gente que, eu sou convertido, eu sou convertida, mas por causa da fé não deixa o cigarro. Não deixa o cigarro. Não deixa o vício do café. Não, mas se eu não tomar café me dá dor de cabeça. Tudo que é vício oprime e mata. Se liberte dessa história de vício de cigarro, de café, de bebida, de droga. Por causa de sua fé, você deixa ou não deixa? E por que você não deixou até agora? Porque você não entrou na dinâmica da conversão. É simples assim. Padre, mas eu tenho minhas fraquezas. Quem não as tem? Eu tenho minhas fragilidades. Quem não as tem? Eu tenho minhas inconsistências. Quem não as tem? Mas por causa de minha fé e por causa do amor que eu tenho a Jesus, aos irmãos, à Santa Igreja, ao Santo Evangelho, eu vou mudar a minha vida, a rota da minha existência. Amém, igreja? Isso é conversão. Convertam-se, porque o reino de Deus está próximo, está no meio de nós. Interessante que a segunda frase de Jesus, essa foi a primeira. Convertam-se, porque o reino de Deus está próximo. A segunda frase de Jesus nessa mesma perícope, Jesus como pregador, como anunciador do reino de Deus, foi essa: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Sigam-me. Não basta mudar de vida, é preciso dar um passo adiante. É preciso seguir Jesus. Porque se eu mudar de vida e não seguir Jesus, fica apenas na dimensão parenética. Fica apenas uma mudança moral, disciplinar. Pode cair num legalismo, pode cair numa exterioridade. Eu mudei apenas para obedecer, para agradar, para dar uma satisfação. Não, agora eu tenho que seguir a razão da minha vida. Quem é a razão da minha vida? É Jesus. Por isso, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Gente, o grande chamamento é para que todos nós sejamos o quê? Seguidores de Jesus. Todos nós sejamos seguidores de Jesus. Todos, sem exceção. Padre, bispo, seminarista, diácono, leigos, leigas, religiosos, religiosas. Todos nós temos que seguir Jesus. Essa palavra é para todos. Essa palavra é para todos, sem exceções. Essa palavra é para todos, sem acepções de pessoas. Todos nós precisamos seguir Jesus. E mais ainda, todos nós precisamos nos tornar o quê? Pescadores de homens. Precisamos pescar almas, pescar corações, pescar mentes e corações, pescar pessoas para o reino de Deus. Porque o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Nós precisamos pescar essas pessoas para que, assim como nós estamos buscando caminhar na luz, essas pessoas também caminhem na luz e sejam felizes para sempre. Gente, quem aqui nasceu para ser feliz? Levanta o braço. Quem nasceu para ser feliz? Nós precisamos entrar na dinâmica da felicidade. E nós precisamos pescar outras pessoas para que elas entrem também nessa dinâmica, nesse caminho
nesse itinerário da felicidade. Portanto, eu sou chamado a ser um seguidor de Jesus. Antes de ser um apóstolo, um enviado, eu sou um discípulo, matetê, aluno, discípulo, seguidor de Jesus. Que você também seja um seguidor fiel, fervoroso, ardoroso e perseverante de nosso Senhor Jesus Cristo. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Vamos pescar muitas pessoas que estão tristes, perdidas, dilaceradas, muitas pessoas que estão desorientadas, muitas pessoas que estão abatidas, muitas pessoas que estão nas trevas e nas ilusões da vida. Vamos pescar e vamos trazer para o mar, que é Jesus, e para o mar de Jesus, da fé, da esperança, da caridade e do amor. Amém, igreja? Sigam-me. Vamos tomar uma decisão, vamos mudar de vida e dar um passo adiante. Vamos seguir Jesus e levar a luz onde está precisando dessa luz da fé, dessa luz da esperança e dessa luz da caridade. Um terceiro aspecto interessante é que quando Jesus chamou, ele chamou em primeiro lugar, olhem para mim, duas duplas. Interessante, duas duplas de irmãos. Pedro, irmão de André, e Tiago, irmão de João. Os 4 primeiros discípulos, segundo o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4, são duas duplas de irmãos. O que significa? Que o primeiro anúncio do Evangelho tem que ser onde? Duas duplas de irmãos. O primeiro anúncio do Evangelho tem que ser onde? Na família. Duas duplas de irmãos. O primeiro anúncio do Evangelho tem que ser na família. A primeira catequese, o primeiro anúncio missionário tem que ser na família. Muitas vezes a gente fala para o mundo inteiro, mas não começa evangelizando dentro de casa, dentro da família. Anuncie o Evangelho dentro da sua família. Anuncie o Evangelho dentro da sua casa. Precisamos evangelizar a nossa família. Muitas vezes a gente reverbera a palavra de fé para fora, mas não reza dentro de casa, não fala de Jesus na família, não anuncia o Evangelho aos próprios familiares. Muitas vezes a gente não reza nem antes de fazer uma refeição. Vamos aqui fazer uma refeição. O que é que custa fazer uma beracá? Rezar aqui um pouquinho antes da refeição. As famílias hoje se acordam sem rezar, comem sem rezar, vão se deitar sem rezar, passam o dia todo, falam sobre tudo dentro de casa. Estou falando na família. Falam sobre tudo, mas não falam sobre Jesus. Pode até ser que falem sobre igreja, mas não falam sobre Jesus. Falam sobre economia, dívida, empréstimo, trabalho, lazer, confraternização, menos sobre Jesus. As famílias não conhecem mais a pessoa teândrica, humano-divina, divino-humana de Jesus. E por que não conhece mais? Porque não catequizamos mais, não evangelizamos mais, não anunciamos mais a boa nova dentro da nossa própria família. É interessante que Jesus hoje chama duas duplas de irmãos, porque sua família precisa ser evangelizada. Interessante, Pedro evangelizando André, André evangelizando Pedro, Tiago evangelizando João, João evangelizando Tiago. Mas os irmãos hoje, pelo contrário, os irmãos hoje estão brigando.
Os irmãos estão brigando por causa de herança. Os irmãos estão brigando por causa de farras, por causa de bebedeiras, por causa de ciúmes, por causa de invejas. Cadê a evangelização na família? Cadê falar sobre a pessoa de Jesus, que ilumina, que liberta, que salva e que transforma todas as pessoas? A evangelização tem que começar em casa. Tem criancinha que chega com 10 anos de idade, nem o em nome do Pai sabe fazer. Nem o em nome do Pai sabe fazer. Nem uma Ave Maria sabe rezar. Nem um santo anjo sabe rezar. Está faltando evangelização nas casas. Por isso que tem um bocado de jovem por aí como zumbi. Zumbi. Tem um bocado de jovem aí em cima de umas motos, tirando os canos, fazendo zoada, empinando moto, como um zumbi perdido, com os olhos meio arregalhados, parecendo uns abestalhados, começando pelo padre. Uns zumbi perdidos, porque as famílias não evangelizam mais. Mas dá uma moto, dá não sei o quê, e fica o menino bem bonito por fora, e oco e vazio por dentro. A capa é linda, lá vem os cabelos, lindo por fora, vazio por dentro, oco por dentro, com lacunas existenciais, com lacunas axiológicas, valores zero. Passa por um idoso, nem boa noite dá. Nem boa noite dá. Tem jovem que não conhece mais o idoso da casa. Um dia desse eu cheguei numa rua, a pessoa de referência da rua, 84 anos, perguntei a 3 jovens: onde é que fulano mora? Sei não. Eu posso dizer a palavra que eu disse para ele, gente? Eu disse: vocês são abestalhados, é? Vocês são abestalhados. Como é que a senhora de 84 anos, a mulher de referência da rua, 3 jovens, desculpa a palavra, abestalhados, não sabem onde é que o idoso mora? As famílias hoje estão dilaceradas, as famílias estão secularizadas, perderam as referências evangélicas. Jesus hoje dá uma tapa na cara e convida 2 duplas de irmãos para dizer: a evangelização começa em casa, começa na família. A gente chega num velório hoje, só encontra pessoas idosas. O jovem pensa que não vai morrer. Falta de consideração, falta de respeito, falta de estima para com aqueles que já fizeram a história por onde hoje eu estou percorrendo. Pelo amor de Deus. Agora numa moto, tirando o cano e fazendo zoada, e a sociedade sem fazer nada, passiva, omissa, negligente, a sociedade passiva, irresponsável e descomprometida, sem fazer nada. Jesus hoje começa evangelizando as famílias. E o último ponto que eu gostaria de acentuar é que quando Jesus chamou as 2 duplas de irmãos, o texto diz literalmente: Pedro e André, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Eles deixaram, olhem o advérbio de tempo, imediatamente. Não pensaram 2 vezes. Eles já estavam convertidos, já tinham experimentado o amor de Deus. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Mais embaixo, Tiago e João deixaram imediatamente as redes e o pai deles, Zebedeu, e seguiram Jesus. Gente, eles deixaram
as seguranças humanas que eles tinham. Eles deixaram as seguranças humanas, a sobrevivência deles. Deixaram as redes, as barcas e a família. Olha para mim. Para você seguir Jesus, quais seguranças humanas você precisa deixar? Quais são os barcos que você precisa deixar? Para você seguir Jesus, quais são os barcos que você precisa deixar? Para você seguir Jesus, quais são as redes que estão segurando você? Quais são as redes que estão amarrando você? Quais são as redes que estão prendendo você? Quais são as redes que você precisa deixar para você seguir a Jesus? Quais são os apegos que você tem? Quais são os apegos que você tem, que você precisa deixar e que está impedindo você de dar um passo adiante, de tomar uma decisão firme, forte, pensada, madura? Quais são os apegos que você tem? Quais são os desejos desordenados, os desejos excessivos que você tem? Para você seguir Jesus, quais são as ilusões que você precisa deixar imediatamente? As ilusões, as seguranças humanas, os falsos desejos, os falsos apegos, os falsos suportes, suas falsas esperanças. Quais são as barcas que você precisa deixar para seguir Jesus imediatamente? Pense agora. O que é que está impedindo você de dar um passo adiante, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha por Jesus, pelo seu evangelho, pelo seu reino, pela verdadeira vida? Fica aqui a pergunta: quais são as barcas, quais são as redes, quais são os apegos, quais são as ilusões, quais são os desejos, quais são as vontades que você precisa deixar para seguir Jesus imediatamente? E abraçando Jesus, você vai ver, você vai ser feliz, iluminado e abençoado para sempre.